Boa noite a todos, a todas. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Cresce, aqui segunda região, não é isso? Pelo convite. Eu tenho certeza que tudo que eu vou falar aqui não é nada de novo, que vocês vão ver, mas vamos tentar falar de uma maneira diferente, falar um pouquinho sobre o impacto da economia global e também das novas tecnologias aqui na nossa região. Quer dizer, eu espero fazer, na verdade, aí uma retrospectiva aí do que nós vamos ver nos próximos anos, né, para o futuro, quais são as mega tendências, o que a economia global afeta, não só no mundo como um todo, mas afeta no Brasil. E vamos falar um pouquinho das perspectivas que vão acontecer aqui na nossa cidade, obviamente fruto de tudo isso que já está acontecendo no mundo globalizado. Então eu agradeço, novamente meu nome é Marcelo Mazeia, eu estou secretário de Desenvolvimento Econômico, Relações do Trabalho, Desenvolvimento Agroindustrial e também Turismo aqui do município. Mais uma vez o agradecimento pelo convite, espero que a gente possa passar pelo menos algumas informações para vocês que sejam de boa valia para todos. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho desse futuro. O que o futuro nos espera? Isso, apesar de nós termos aqui... Esse vídeo é um pouco antigo, mas ele fala sobre essa mudança que o futuro vai nos trazer. Vamos lá. Bom, pessoal, acredito que nada do que vocês viram aí é novidade para ninguém, né? Na verdade, nós estamos vivendo um momento muito interessante de mudança. Esse momento ele já existe, não é algo que a gente está sonhando, né? Esse vídeo ele é um pouco antigo, fala em 2020, as coisas acontecerão. Talvez não acontecerão nessa velocidade que está colocada aqui, mas vai acontecer sim. Hoje nós vivemos num mundo em que cada dia uma novidade aparece, principalmente na área de tecnologia, né? Então, esse mundo que nós vivemos hoje, ele, na verdade, passa por uma transformação muito grande. E aí, a gente consegue ter algumas dessas informações de futuro que vão, talvez, estarrecer a gente, né? Essas são algumas das projeções. Esse aqui é um estudo da PricewaterhouseCoopers, né? uma das grandes empresas de consultoria mundial. E aqui nós temos os seguintes indicativos. Mais de 35% é o aumento esperado pela demanda global de alimentos no mundo. Olha só que interessante. Ou seja, nós vamos ter uma demanda 35% a mais de alimentos para o mundo todo. E isso deve acontecer até 2030. Em 2030, prevê-se que das 12 maiores economias do mundo, 7 delas serão dos mercados emergentes, como China, Índia, Brasil e assim por diante. Olha que dado interessante. Demorou 76 anos para que o telefone fixo, por exemplo, habitasse metade dos lares americanos. E apenas 10 anos para que os telefones celulares também habitassem metade dos lares norte-americanos. Ou seja, a tecnologia evoluindo rapidamente. 50% do crescimento da população mundial entre hoje e 2050 devem vir da África. Olha que interessante. Aqui nos países desenvolvidos e nos nossos em desenvolvimento, a taxa de crescimento tem cada vez diminuído mais. Mas lá não. Lá a coisa começa a crescer, né, novamente. Então, supõe-se aí nessas previsões que o crescimento da população se dará muito centralizado na África. 1,5 milhão de pessoas se somam à população urbana global a cada semana. Ou seja, a cada nova semana, 1,5 milhão de pessoas somam-se às áreas urbanas do mundo. Essa para mim, eu acho que é a mais triste de todas. As 85 pessoas mais ricas do mundo têm a mesma riqueza dos 3,5 bilhões de pessoas. 85 pessoas mais ricas do mundo ganham a mesma coisa que 3,5 bilhões dos mais pobres, né?
Em 2015, o tamanho da classe média na região Ásia-Pacífico deve ultrapassar o da Europa e dos Estados Unidos. Ou seja, nós temos ali, e a gente vê isso na China, a classe média chinesa é extremamente emergente, onde você viaja no mundo você só vê chinês, tá certo? Ah, mas o chinês ganha mal, é subcontratado. Foi-se essa época não existe mais. Então, se algum de vocês costuma viajar ao mundo de vez em quando, eu já tive essa oportunidade, você tem que sair e pedir licença para os chineses para você passar, porque está todo mundo tirando foto e vendo e apreciando como deve ser. 50% do PIB global vão ser gerados pelas 300 maiores áreas metropolitanas. Então vamos pegar Nova York, São Francisco, Madrid, Londres, São Paulo, Rio de Janeiro. Ali estará 50% do PIB global, ou seja, mostra também uma concentração nos meios urbanos. Ou seja, a concentração da riqueza está cada vez mais sendo transferida para os centros urbanos. E cerca de metade dos empregos nos Estados Unidos está ameaçada pelos computadores nas próximas 2 décadas. Ou seja, nós vimos ali no filme, né? Quem quer ser advogado é melhor ir tirando o cavalinho da chuva, porque daqui mais alguns anos, talvez demore um pouquinho mais no Brasil, mas nos Estados Unidos hoje advogado não consegue mais emprego. Tá certo? Porque tem o Watson da IBM, que faz o quê? Ele simplesmente dá os pareceres que qualquer advogado ou qualquer juiz daria, tá certo? Baseado em toda a legislação e tudo mais, fica fácil, tá certo? Então, muitas dessas atividades repetitivas, assim como os médicos também, alguns médicos, alguém quer ser médico também, deve repensar algumas vezes antes de tomar essa decisão de seguir essa carreira, porque o computador vai fazer a mesma coisa. E o scanner, né? Nós vamos ter lá um scanner que nem no Star Trek, lembra do Star Trek? O Dr. McCoy passava, né, aquele scanner no braço, ou seja, lá em que parte do corpo estava lesionada, ele já sabia o que estava acontecendo e sabia o que era necessário se fazer para poder trabalhar aquele problema no corpo humano. Então, o que nós vivemos hoje, pessoal, é um mundo em grande transformação. E essa transformação se deve a N fatores, principalmente ao avanço da tecnologia, né? Então, o que eu vou mostrar agora um pouquinho para vocês é quais são essas mega tendências para 2030. Essas mega tendências, de novo, é fruto de um estudo da PwC, que é a PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa de consultoria extremamente famosa, mundial, e ela coloca estas tendências aqui, né? Primeira delas, os avanços tecnológicos. Eu acredito que alguns de vocês, como eu, devem ter visto essa tecnologia fluir e fluir de maneira extremamente rápida. Né, Dindo? Quando estivemos lá na GV, fazendo o nosso curso de administração, a gente trabalhava com um computador IBM 1150, onde a gente perfurava os cartões, colocava os cartões na boca, na entrada do computador, e ali ele imprimia um relatório, que era dali que você via o resultado. Se você errasse um cartão, acabou, você não fazia mais absolutamente nada. E quando nós saímos da faculdade, estavam sendo colocados lá os primeiros Prológica, que era a marca que tinha aqui nacional, em função da reserva de mercado, com grandiosíssimos 16 megabytes de HD. Meu celular tem 128 GB de memória. Aquele computador tinha isso, né? Então, assim, a tecnologia, gente, ela avança muito rapidamente. E muito rapidamente, cada dia que a gente passa, nós temos uma novidade. Nós estamos vendo aí a chegada dos carros elétricos. Tudo isso, pessoal, como eu disse lá no vídeo, não é um carro sobre rodas, mas é um computador sobre rodas. Então, a gente está vendo uma mudança muito grande. Esses avanços tecnológicos, eles têm um papel importantíssimo de mudar a nossa sociedade, de mudar a nossa vida, que é o que está acontecendo hoje. Provavelmente, vocês aqui não vivem sem um celular. Principalmente vocês que trabalham aí na área imobiliária, precisam do celular o tempo todo. Mas hoje você consulta o que você quiser no celular. Você fala com ele e pergunta qual é a cor do sapato da Rainha Elizabeth. Aí ele vai falar, é vermelho, é azul. É uma coisa impressionante. Então, o avanço tecnológico é de fundamental importância e a tendência, obviamente, é que ele cresça cada vez mais, né?
Outra coisa importante, deslocamento do poder econômico global. O poder econômico global fica onde? Né? Vamos falar hoje, atualmente, fica nos Estados Unidos, China, né? Mas muito mais lá nos Estados Unidos, na Europa. A economia global, o poder econômico global ficava ali. O que vai acontecer nos próximos anos é que vai haver um deslocamento desse poder justamente principalmente para a Ásia e África. Principalmente para a Ásia e África. Né? Isso é uma tendência e uma oportunidade. Mudanças climáticas e escassez de recursos. A gente tem visto aí, né, no mundo que vivemos, grandes mudanças climáticas acontecendo. Chuvas muito fortes, grandes nevascas, fogo. Isso tem acontecido muito rapidamente. E, obviamente, isso faz com que haja uma escassez de recursos. Ou seja, cada vez mais os governos, a população em si, dispõe de menos recursos para poder tocar a sua vida, tocar a sua sociedade. Então, isso também é uma tendência que a gente vai precisar ficar atento, porque aqui surgirão novas oportunidades de negócio. Mudanças demográficas e sociais, ou seja, a questão, como dizemos lá, né, ele falou que principalmente o aumento da população mundial virá da onde? Virá da África. Então, essas mudanças são muito importantes e deixa o foco das grandes corporações, perdão, dos grandes governos, ou das grandes economias, deixa o foco um pouco da economia que nós dizemos da economia de primeiro mundo e passa a ser mais para as economias emergentes. E, obviamente, há uma urbanização acelerada. Se a gente pegar no começo do século passado, apenas 2% da população mundial viviam em cidades. Hoje, aproximadamente, já 50% da população mundial vive em cidades. Ou seja, nós vimos isso gradativamente acontecendo, ou seja, um deslocamento muito forte da população que vivia nos centros agrícolas para os centros metropolitanos. E isso, pessoal, tende a crescer cada vez mais, ou seja, os centros urbanos ficarão cada vez mais cheios de pessoas. E novos desafios aparecerão para quem? Para quem governa, para quem trabalha, tá certo? Ao serviço público. Muitas coisas vão acontecer, população envelhecendo, grandes concentrações, tudo isso vai acontecer. E aí nós temos o quê? Que trabalhar com a perspectiva de como lidar com isso. Ou seja, essas, eu diria, 5 megatendências, que são megatendências mundiais, elas dão para a gente uma condição, uma qualidade de pensar aonde nós queremos chegar. O que nós vamos fazer para que esses gargalos ou essas ações positivas se transformem em benefício para a sociedade? E é isso que nós temos que pensar. Como trabalhar isso? Como transformar isso em benefício? E quais são as oportunidades que nós temos aqui? Né? Então, nós temos uma sociedade, um mundo em franca mudança. E essa mudança ela vai trazer muitos desafios para os próximos anos, para a população e para a sociedade como um todo. Também temos 6 megatendências tecnológicas no mundo que vão mudar o futuro. Esse aqui essas megatendências tecnológicas partiram desse estudo chamado Deep Shift, mudança profunda, pontos de equilíbrio na tecnologia e impacto social, que foi apresentado no Fórum Econômico Mundial de 2017. E primeiro, além das mudanças, qual é a essência dessas mudanças? O que está por detrás dessas mudanças tecnológicas? Primeiro, conectividade digital para tudo. Né? Ou seja, você vai se conectar digitalmente a tudo, a todos, em qualquer lugar e em qualquer momento. Que é o que já acontece hoje. Você leva o teu celular para lá e para cá, tá certo? O Google, gente, quem tem telefone Google, quem tem também iPhone também é a mesma coisa, mas o Google vamos dizer assim, o modelo mais interessante. Ele sabe exatamente o que você faz, da hora que você dorme, da hora que você acorda, aonde você foi, aonde você deixou de ir. Ele sabe tudo que você faz. Tudo, sem exceção. E transforma isso em informação, para depois retornar isso para você. Eu tive, a semana passada, em São José dos Campos, e eu participei de uma rodada de negócios, onde diversos fornecedores de TI apresentaram para mim
e para outras cidades que lá estavam, soluções para cidades, né? E soluções de diversas formas na área de TI. E uma delas me chamou muita atenção. Ele falou assim, Marcelo, é o seguinte, a minha empresa fornece para você pesquisa. Eu falei, pesquisa? Como é que você trabalha com a pesquisa? Né? Porque, nós não trabalhamos mais com aquele monte de gente na rua, assinando, perguntando para as pessoas o que faz e o que não faz. Nós usamos o rastreamento do celular. Eu falei, rastreamento do celular? Como é que você faz isso? Ele falou, não, nós temos acordo com todas as operadoras de telefonia. Lógico, eu não sei quem você é, tá certo? Eu não sei se você é o Marcelo, se você é o João, se você é o José, tá certo? Mas eu sei que você, por exemplo, entrou aqui em São José dos Campos às 9 horas da manhã, que você foi direto para o hotel, você chegou lá às 10h45, você saiu do hotel, foi para o restaurante X às 11h50, você voltou para o hotel às 12h, você passou naquela via às 13h e assim por diante. Ele começou a falar aquilo, eu falei, meu Deus do céu, né? Então o cara sabe tudo da gente, mas não tem o nome da gente, né? Diz ele que não. E aí ele deu um exemplo, olha, nós assessoramos muitas prefeituras, e um dos exemplos que eu posso dar para você é o seguinte, teve um prefeito que pediu para a gente uma pesquisa, porque ele queria fazer um prolongamento de uma determinada avenida que ele tinha lá, porque tinha problema de fluxo e tal, de mobilidade. E aí nós fizemos a pesquisa, para saber quem que passava naquela via lá, se iria passar. E o que aconteceu? O resultado foi que as pessoas não passavam naquele lugar, passavam em outra avenida, em outra via. Então ele brecou aquela decisão de investir naquela via para investir numa outra via. E assim por diante. Ou seja, nós estamos reféns, pessoal, da tecnologia. E esse maldito desse celular, que todos nós carregamos, ele entrega tudo que você está fazendo. Onde você faz, o que você fez, o que deixou de fazer e assim por diante. Então, aqueles que querem fazer algo errado, tomem muito cuidado, tá certo? Porque a coisa é feia. Tá? Então, assim, você está conectado para tudo, para todos, a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento. Essa é a principal essência das mudanças tecnológicas. Você vai estar conectado com tudo e com todos a qualquer momento, em qualquer lugar. E o segundo, de novo, conferindo aquilo que eu falei agora há pouco sobre essa pesquisa. As ferramentas para se analisar e usar dados digitais serão feitas de novas maneiras, de novas formas. Acabei de dar um exemplo do celular. O cara está fazendo uma pesquisa, levantando informações, dados, tá certo? De uma outra maneira. Ele não precisa mais botar ninguém na rua para pesquisar se você passa naquela via ou não. Ele simplesmente vê quem passa pelo celular. É uma coisa impressionante, tá certo? Assim como outras soluções que me apresentaram lá que eu achei fantásticas, né? Como, por exemplo, tem lá a polícia, a Guarda Civil Metropolitana de São José dos Campos, tem um acordo com determinados bairros, e esse pessoal do bairro usa um aplicativo, foi desenvolvido por essa pessoa que me apresentou o aplicativo. Então, o aplicativo visa o quê? Mostrar se tem algum movimento suspeito no seu bairro, na sua região. Parece simples, mas aí o que acontece? Viu alguma coisa, ele clica lá, aquilo vai cair na central, né, mais próxima, eles mandam lá e a polícia diretamente para atender. De repente, se não é algo grave, vai uma pessoa, vai um carro. Agora, se precisar de reforço, o próprio policial que está em contato direto com aquele grupo de pessoas, ele pede reforço pelo próprio aplicativo, não pega mais o interfone dele lá, o rádio dele, chama ninguém. Ele, pelo aplicativo, ele chama as pessoas. E assim vai. Então, nós temos muitos exemplos interessantes. E, obviamente, nós vamos ter novas ferramentas ou novas maneiras de analisar dados. E aí, pessoal, as empresas sabem muito mais da gente do que a gente sabe delas. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Dentro desses grupos de mudança, né, rapidamente, nós temos aqui pessoas e internet. Uma dessas tendências, obviamente nós já falamos, né, a nossa interação junto à internet, e a internet pode ser considerada o maior fato de todos os tempos, né, no mundo moderno, que veio transformar todos nós, transformar o que fazemos, transformar os negócios, transformar tudo. Cada vez mais isso é uma tendência forte. A própria computação, comunicação e o armazenamento hoje estará em qualquer lugar.
Então, você tem lá os Google Drives da vida, você faz alguma coisa, você grava lá, você está em outro lugar do mundo, você baixa lá, você faz, acontece. Tudo isso é muito fácil de fazer. Ou seja, o armazenamento não vai estar mais no teu HD, no teu computador ou no teu pendrive. Ele vai estar na nuvem, como já está. Internet das coisas, pessoal. Essa é o IoT que eles chamam, né? A internet das coisas irá mudar completamente a nossa relação com o nosso patrimônio. Então, todo equipamento que você tiver, um exemplo, na tua casa vai ter um chip. E esse chip vai ser acionado por você, para que, por exemplo, eu vou chegar em casa às 7 horas da noite, às 6h30 eu já aciono para que o meu micro-ondas comece a funcionar, esquentar a minha comida, para que a hora que eu chegue lá, ele já está pronto, tá certo? A geladeira, por exemplo, já vai automaticamente pedir o que está faltando dentro dela. E assim vai. Os carros terão chips também, tá certo? Então, assim, é um mundo completamente novo que a gente não faz a mínima ideia de como vai funcionar. Né? Inteligência artificial, outra coisa. Pessoal, inteligência artificial e Big Data. Big Data são os grandes conglomerados de informações, de dados, que são trabalhados o tempo todo por grandes corporações, grandes empresas, para mostrar, inclusive, tendências e te oferecer aquilo que você quer, tá certo? Quase que individualmente para você. Inteligência artificial, né? Hoje, praticamente, o nosso celular tem inteligência artificial. Quando você aciona a Siri do iPhone, ou quando você aciona o Google lá, quando você fala para ele, ok, Google, procura tal coisa, isso se chama inteligência artificial. Ou seja, um único medo dessa história, apesar de que eu e o Celso estivemos num evento em São Paulo, eu lembro que o cara falou que a internet, a inteligência artificial, jamais vai substituir o ser humano. Eu tenho um pouco de dúvida, mas ele disse tacitamente, né, um dos palestrantes daquela conferência que nós fomos, que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Mas, assim, pode não substituir, mas que ele vai fazer coisas inimagináveis, ela vai fazer. Consumo colaborativo e confiança distribuída. Cada vez mais consumo que eu digo não é de produtos, mas consumo de serviços e tudo mais, cada vez mais é colaborativo. Todos vão colaborar, todos vão share, todos vão dividir, todos vão fazer. Isso vem acontecendo muito fortemente e, através da tecnologia, isso fica fácil, através de aplicativos e assim por diante. E a digitalização da própria matéria. Né? Hoje nós conseguimos digitalizar qualquer coisa. Né? Vocês viram naquele filme lá, os caras não fizeram um prédio na China, né, utilizando uma impressora 3D, né? Ele está digitalizando a matéria, está dizendo qualquer coisa. Tá certo? O pessoal da estação espacial digitaliza os seus próprios ferramentas, para não ter que ficar levando nada para cima ou para baixo. Então, assim, isso é algo extremamente importante. E que, obviamente, nós já vivemos todas essas mudanças, mas elas ficarão cada vez mais latentes a partir do momento que a gente vai abrir esse espaço para que a tecnologia realmente seja o nosso companheiro do dia a dia. Aí vamos ver um pouquinho desse IoT, o que é isso? O amanhã começa aqui, né? Começa hoje. Vocês viram ali, né? Antigamente a internet conectava pessoas, informações, agora vamos ter microchips em cada objeto que você tem, e esses microchips vão fazer com que os objetos que você tem, eles ganhem vida. Né? Aquele exemplo da árvore lá que fornece informações para alguns cientistas aí a cada segundo, é uma coisa impressionante. Então, nós vivemos hoje realmente num mundo que nós praticamente não sabemos muito bem aonde vai chegar. Eu só sei que, às vezes, eu fico estarrecido com algo que possa acontecer e, às vezes, eu fico bastante animado com coisas que eu já vi também. Né? Eu participei de alguns seminários, alguns congressos, onde a gente viu coisas absolutamente de outro mundo. Né? É que essas coisas de DNA que nós vemos hoje, né, da própria sequência genética. Pessoal, isso vem acontecendo muito fortemente no mundo, a gente não faz nem ideia do que já está acontecendo por aí. Eu fui num congresso uma vez, onde foi apresentado algumas vacas que existem na Argentina que são clonadas.
Então, 110 vacas, uma é clone da outra, né? O que acontece ali? Mas por que clonaram essas vacas? Você tem 110 vacas com o mesmo DNA. Porque elas foram clonadas a partir de uma delas, e foi uma da sua sequência genética foi modificada para que ela produzisse uma enzima que é utilizada para fazer um remédio que combate determinado tipo de câncer. Então, é assim que funciona. Então, tem essas 100 vacas que produzem essa enzima, tá certo? Em escala industrial, que vai produzir determinado remédio, que vai ajudar outras pessoas. Então, assim, a tecnologia, tudo aquilo que a gente tem visto, é extremamente muito bem-vinda e extremamente estarrecedora. Aí vamos falar um pouquinho sobre globalização, né? A gente está falando eu quis falar um pouquinho sobre a questão do futuro, do mundo, dessas tecnologias, e ver onde é que tudo isso pode estar inserido no que nós chamamos de globalização, e que eu acredito que todos devem lembrar um pouquinho do conceito, né, que globalização é um processo que aproxima diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, em diversos âmbitos, no âmbito econômico, social, cultural, político. Porém, o principal destaque dado pela globalização está na integração do mercado existente entre países, né? Eu costumava dizer que globalização é quando eu ia numa loja e comprava uma roupa cuja procedência vem lá do Paquistão, por exemplo, vem lá da Índia. Isso é globalização, estou comprando, ou vem da China. Porém, é um pouco mais, é além disso. Não é só a questão da transação, da integração dos mercados, mas sim uma mudança, inclusive, das nações na sua questão cultural, na sua questão social e política. Quais são os aspectos positivos da globalização, né? Primeiro deles, que a gente entende, avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão do conhecimento. Segundo, maior difusão comercial e também de investimentos, entre outros fatores. Aspecto que alguns julgam negativo. Eventual desigualdade social por ela proporcionada. Muitos dizem que se nós somos abraçados por uma nação mais forte do que nós vamos ter problemas sociais, né? Em que o poder e renda encontram-se, em maior parte, concentrados na mão de uma minoria, né? A gente viu lá que 85% dos mais ricos ganham a mesma coisa do que os 3,5 bilhões dos mais pobres. Quais são os principais efeitos da globalização? Primeiro deles, existe uma configuração desse espaço geográfico em redes, né? Sejam elas de transporte, comunicação, cidades, trocas comerciais ou capitais especulativos. Segundo, expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transacionais ou empresas globais. Aliás, existe uma tese de que, na verdade, quem vai comandar o mundo são essas empresas. Os governos vão sumir e as empresas transacionais ou de economia global é que vão dominar o mundo. Formação de acordos regionais, Mercosul, NAFTA e assim por diante, blocos econômicos, né? E a consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. Então, basicamente, são o que nós chamamos de aspectos ou efeitos que a globalização traz. Muitos podem dizer, a globalização é ruim, é boa, é mal. Eu acho que a globalização veio para ficar, né? Não há mais, até pelo próprio avanço da tecnologia, onde a tecnologia fez com que todas as pessoas pudessem, todas as corporações, pessoas, sociedades pudessem conectar. Então, é algo que não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Então, há esses aspectos, sim, né, do mais poderoso dominar aquele menos poderoso, mas eu acho que existem muitos benefícios nesse processo de transformação. E aí, esse gráfico mostra exatamente aonde está concentrada a economia global. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, 24,4% da economia global, ou do PIB mundial, está na mão dos Estados Unidos. Depois vem a China, com 15%. Depois vem o Japão, que já foi mais do que a China, tá certo? 6,13%. A Índia, 3,27%. A Rússia, com 1,29%. A Coreia do Norte, aqui, ó, Alemanha, Europa, França, Espanha, Itália, todos eles estão nesse bloco aqui europeu, tá certo?
Mas a gente vê exatamente esse movimento aqui da Ásia, né, onde estão essas empresas, num crescimento constante. Mas hoje, os Estados Unidos ainda detêm a maior fatia do mercado mundial, né? E está nessa guerra terrível com a China por questões econômicas. E aí, em 2050, existe uma projeção das 10 maiores economias, e dessas 10 maiores economias, pelo menos alguns deles, 6 países, são emergentes. Por exemplo, aqui era uma projeção, eu peço desculpas a vocês, em 2016 não é a China, é os Estados Unidos, mas em 2050, a China deverá ser a primeira economia do mundo, seguida da Índia, depois dos Estados Unidos, depois da Indonésia, e o Brasil deve chegar, o Brasil caiu esse ano passado de 7º para 8º, tá certo? A economia do mundo, deve estar crescendo e deve chegar aqui em 2050 em 5º lugar, depois a Rússia, em 7º o México, depois Japão, Alemanha e Reino Unido. Ou seja, a previsão é que em 2050 pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 países emergentes deverão estar entre as 10 economias do mundo. Lá se fala em 7, mas aqui nós falamos em 10. Né? Ou seja, uma daquelas mega tendências também está direcionada aqui, ou seja, a mudança da economia, não só para os países emergentes, mas para os países globalizados, para os países, desculpe, as principais economias do mundo, para os países emergentes. E qual o impacto dessa economia no Brasil? Depois, quem quiser, eu disponibilizo a palestra, quem tiver afim, fiquem à vontade. Muito bem, aonde que a globalização no Brasil se deu de maneira mais premente? A partir da década de 90. Né? Ela, sim, passou a ter, quando nós abrimos o mercado, aquela coisa toda, passou a ter um impacto maior na economia brasileira. O que surgiu, basicamente, a partir do processo de globalização? Apareceu o tal do neoliberalismo, que tem como foco principal, o conceito principal, a menor intervenção do Estado na economia. E a abertura de capitais. Muitas empresas abriram seu capital justamente para quê? Não só no Brasil, mas também em bolsas externas, justamente para entrar nesse rol da globalização. E Araçatuba? Onde é que Araçatuba está inserida nisso? Ou quais são os aspectos que fazem com que a gente possa ter Araçatuba e região, né? Vamos falar pela região, não só por Araçatuba, mas quais são os aspectos, ou quais são os principais fatores que deverão ocorrer nos próximos anos e que tem um link com essa questão da tecnologia e um link também com a questão da globalização. Eu vou passar esse vídeo primeiro para vocês. Esse vídeo a gente produziu justamente para mostrar um pouco aí da pujança de Araçatuba, não só na relação, na questão econômica, social, mas mostrar um pouquinho do que a cidade pode oferecer. A gente acredita principalmente que a gente peca muito nisso, né? A gente deveria apresentar a cidade de uma maneira melhor e mais insistente. Mas a gente peca um pouco, nós vamos melhorar isso com certeza. Mas o que a gente tem aí de novidade? Né? Algumas informações. 70% do PIB, ou do Produto Interno Bruto, da cidade de Araçatuba está na área de serviços e comércio. Ou seja, ultimamente o IBGE juntou tudo em serviços, mas nós fomos subdividir, serviços têm aproximadamente 50% e o comércio 20%. Mais ou menos 20% do PIB é a indústria, tá certo? Da qual, inclusive, as usinas de açúcar e álcool fazem parte, e o restante é agronegócio, né, os 2% aproximadamente. Né? E isso é um diagnóstico que nós estamos fazendo, porque nós entendemos que a gente nós temos aí uma possibilidade de ampliar essa vinda de prestadores de serviço para a cidade, principalmente nesse setor aqui. Né? Nós descobrimos aqui em Araçatuba que há um importante setor de tecnologia instalado aqui dentro, com algumas empresas que a gente não conhecia, né? Inclusive empresas de ponta, como é a Solinfitec, por exemplo, que hoje é considerada a maior AGTech do mundo.
é a maior empresa de tecnologia no ramo de agro de precisão do mundo, né? Então, existe um importante setor de tecnologia, e esse importante setor de tecnologia faz parte de um que nós chamamos de ecossistema de tecnologia e inovação, né, que hoje está bastante disperso. Você tem aí as empresas espalhadas na cidade, você tem as universidades espalhadas pela cidade, você tem o poder público. Tudo isso nós chamamos de ecossistema de tecnologia e inovação, e que, na verdade, se nós conseguirmos unir e juntar essas peças, nós conseguiremos desenvolver esse setor também de tecnologia na cidade, que é um setor muito importante. Nós iniciamos, exatamente em função de tudo isso que nós falamos, né, que nós temos um importante setor de tecnologia, temos um ecossistema forte, mas que está pulverizado na cidade, nós iniciamos, contratamos uma empresa que está fazendo os estudos de viabilidade para a criação de um centro tecnológico. Ou seja, esse centro tecnológico deverá abrigar exatamente essas empresas deste ecossistema, né? E da onde nós pretendemos que dali saiam inovações para as empresas aqui, não só da região, mas do Brasil e, quem sabe, do mundo, né? Nós inauguramos, dentro da nossa secretaria, uma incubadora de base tecnológica e startup. Todo mundo já ouviu falar desse nome, startups. São essas empresas nascentes aí, ou ideias nascentes que virão se transformar em negócios no futuro, e principalmente do ramo de tecnologia. Então, nós fizemos a inauguração de uma de uma incubadora de startups, lá na nossa secretaria. A gente está dando um corpo um pouco mais organizado para ela. A gente tem feito diversas parcerias, inclusive aqui com o próprio Sebrae, no Startup SP, né, estão utilizando o espaço, mas a gente deve utilizar esse espaço com mais afinco a partir do ano que vem, quando esse estudo que nós contratamos deve falar um pouquinho sobre como nós devemos agir. Nós temos aí implantação de novos empreendimentos na cidade, importantes. Aqui nós temos aí o açaí do Grupo Pão de Açúcar, que é de origem francesa, tá certo? Que deverá começar a construção de um atacarejo aqui na cidade nas próximas semanas. Houve aí um atraso por conta de uma série de problemas, já deveria ter começado, mas deverá ser, se nada mudar, ali onde está o Circo Tiani, do lado da secretaria. Então, aqui é um investimento alto, praticamente quase 400 ou 450 empregos, então isso vai trazer desenvolvimento para a cidade. Não posso esquecer, desculpe passar, mas o nosso local Supermercados Rondon também inaugura sua nova loja lá no Concórdia, acho que no começo do ano que vem, também gerando mais 440 ou 450 empregos, se não estou enganado, né? A Nestlé, pessoal, vai investir mais de R$1 bilhão nas fábricas de Caçapava e Araçatuba. O viés, no caso aqui para Araçatuba, está na área de pesquisa e tecnologia. A Nestlé de origem suíça, né, está aqui na cidade há 56 anos, se não me falha a memória, e uma empresa que poucos araçatubenses conhecem. Sabem falar quem é Nestlé, mas nunca foram lá, ou nunca viram, não sabem onde está, não sabem onde viram. E esta unidade de Araçatuba fatura mais de R$1 bilhão por ano, só para vocês terem uma ideia. Tá? Inclusive, transferiu alguns novos linhas de processo para cá. O achocolatado em latas grandes de um quilo da Nescau está sendo feito aqui. A Nestlé movimenta aqui, só para vocês terem uma ideia, em torno de 1.500 a 1.800 containers para exportação. Pouca gente sabe disso, de importação e exportação. Então, assim, é uma empresa extremamente importante e deve receber desse 1 bilhão, acreditamos, um montante bastante significativo que vai gerar impostos, vai gerar empregos e assim por diante. Temos também, anunciamos aí 2 meses atrás, que nos próximos 12 meses, fora a Nestlé, mais ou menos 880 milhões de reais devem ser investidos na cidade, 50% deles na área imobiliária. Novos empreendimentos que deverão estar saindo, já saíram e estão saindo em breve.
Geração de energia fotovoltaica. Nós temos grupos internacionais, principalmente chineses, que são os maiores produtores de energia, de placas de energia fotovoltaica, interessados em investir na região. Já investiram 20 milhões em Penápolis e, pasmem, senhores, irão investir 700 milhões de reais em Pereira Barreto. Tá certo? E a gente esperando que seja investido alguma coisa em Araçatuba, por enquanto ainda não. Perdemos uma usina de fotovoltaica uns meses anteriores, perdemos exatamente para Penápolis, né? Aí não sei dizer por que nós perdemos, mas eles preferiram montar lá, né? Mas são praticamente 700 milhões de reais em Pereira Barreto que serão investidos nos próximos anos, por todo um parque de energia fotovoltaica. Nós temos aqui aplicativos desenvolvidos em Araçatuba que facilitam a vida das pessoas. Aí, concomitantemente, a ideia de que nós temos aplicações feitas em Araçatuba, temos aí duas que a gente conhece, que é o Tô Indo, que é o aplicativo que nem o Uber, não sei se vocês já usaram isso ou já viram, e tem o A Pedidos, para você pedir comida para levar até a sua casa, concorrente do iFood e outros que estão por aí, que não chegaram por aqui ainda. Uber Eats ou Rappi e assim por diante. Nós teremos, pessoal, o ano que vem, no dia 1º de novembro, uma etapa do Campeonato Mundial de Kart da Federação Internacional de Automobilismo no kartódromo lá de Birigui, que, na verdade, vai afetar a região inteira, né? Por quê? Porque somente a rede hoteleira de Birigui não vai dar conta de abraçar todos esses que virão para cá e vai promover uma grande transformação. Por exemplo, muitos desses mecânicos, pilotos, chegam 6 meses antes do evento e vão alugar casas. Então, tem uma oportunidade aqui para vocês, aqui da área imobiliária muito grande, que eles vão alugar casas para ficar aqui, tá? Durante 6 meses. E, inclusive, conseguimos aqui, importante, nós vamos, a partir agora do mês de novembro, nós estamos ofertando cursos de inglês e cursos de atendimento ao cliente voltados para o trade turístico, para hotéis, bares e restaurantes. Começa no dia 5 de novembro, se não me engano. É a primeira de uma série de cursos que nós vamos ofertar, justamente para preparar esse pessoal que atende, porque virão muitos estrangeiros para cá, que já estão vindo com as competições do CIRAM BQM, já vieram texanos, já vieram neozelandeses, australianos. Então, a nossa cidade, infelizmente, a nossa região não está preparada para recebê-los de maneira que eles se façam entender, vamos dizer assim. Então, a gente já está preocupado com isso, e nós estamos trabalhando juntos. Vai provocar uma grande revolução, porque não só o campeonato internacional de kart vai acontecer em 1º de novembro, mas no meio do ano, que vai, aliás, acho que vai ser o meio do ano que tem exposição, tem a BQM e tem o Campeonato Brasileiro de Kart, que movimenta mais do que o Campeonato Internacional. 6 ou 7 etapas do Campeonato Paulista de Kart serão aqui, mais o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Internacional. 3 provas da BQM serão aqui, que é o próximo item, né? Então, as 3 principais competições do CIRAM da BQM serão feitas aqui, em Araçatuba. Já foram 2 esse ano, a partir do ano que vem 3, e fora essa prova, mais outras provas de outras associações deverão acontecer. Então, assim, pessoal, nós vamos ter uma revolução nessa área de eventos em Araçatuba. E também nós vamos ter grandes oportunidades, aí, principalmente para a área imobiliária, né? Muitas dessas pessoas alugam espaços, alugam casas, alugam hotéis, alugam apartamentos. Então, está se vendo aí uma grande oportunidade, e é importante que a gente possa, e isso nós vamos fazer enquanto Secretaria de Turismo, trazer vocês para conversar com essas pessoas que contratam, né? Como é que vai contratar, de que maneira vai contratar, quais são as oportunidades que aí estão. Então, a gente está fazendo esse trabalho, vamos fazer para que a gente minore, né, ou mitigue os problemas que vão acontecer a partir do ano que vem, que serão muitos bons problemas. Não são maus problemas, são bons problemas, né? Nós também estamos trabalhando, tivemos aqui o secretário de Transportes e Logística do Estado de São Paulo conosco a semana passada. Nós devemos aí implantar um terminal hidroviário em parceria com a Copercitros e outras empresas privadas, o governo do Estado de São Paulo, para que a gente possa efetivamente fazer com que essa hidrovia funcione. Porque uma coisa é falar que nós temos hidrovia, uma hidrovia que hoje não transporta praticamente muito pouca coisa, né?
É diferente quando a gente viaja ao mundo, de repente você vai para a Alemanha, você vê aquelas chatas enormes atravessando os rios, levando mercadorias, não só commodities, mas levando também produtos acabados. Isso é muito importante que a gente possa fazer com que isso se viabilize. E, para fechar um pouquinho dessa história toda, a partir de dezembro teremos 3 companhias aéreas fazendo o trecho Araçatuba-São Paulo, Araçatuba-Campinas, que também deságua em São Paulo. Né? Eu tive a oportunidade de viajar no domingo, no voo inaugural da Passaredo para São Paulo. Fomos e voltamos na segunda-feira, sem nenhum problema. Descemos em Congonhas, quer dizer, um local adequado para quem quer fazer negócios. Então, nós temos essa opção. A partir de 2 de dezembro teremos a Gol, Transportes, Linhas Aéreas Inteligentes, que fará o trecho Araçatuba-São Paulo, mas em Guarulhos. Mas nos prometeu que irá fazer alguns horários para Congonhas também. Né? Nós estamos muito surpresos com o volume de pessoas que está andando no aeroporto todo santo dia. Os voos da Azul saem lotados, todos os dias, na ida e na volta. O voo da Passaredo foi lotado, saiu daqui lotado, voltou lotado. A Gol vai trazer um jato que cabe em 138 pessoas. Né? Então, eu quero ver, vai sair lotado. Nós temos que acreditar, pessoal, porque não é só de Araçatuba que nós temos fluxo, nós temos fluxo da região toda, da região inteira. Então, a gente está fazendo um esforço grande para a gente poder canalizar todos esses atores aqui da região para que possam utilizar o espaço, utilizar os voos e assim por diante. Nós estamos trabalhando no calendário de Araçatuba, né, porque nós sentimos muito problema. Tem esse fim de semana, por exemplo, que teve a BQM, que Festival e mais um outro evento à noite, quer dizer, tinham 3 eventos no mesmo dia. Isso atrapalha os hotéis, atrapalha as locações, atrapalha tudo. Então, o que nós estamos trabalhando? Na Secretaria de Turismo, nós instituímos uma comissão, aliás, no Conselho Municipal de Turismo, e essa comissão está estudando esse calendário, primeiro de Araçatuba, para ver o que está acontecendo, e depois nós vamos estender isso para Birigui, para saber o que acontece lá e o que acontece aqui também. Porque nós falamos hoje regionalmente, não falamos mais Araçatuba. O próprio prefeito de Lador, ele trabalha de uma maneira regional, não só para Araçatuba, mas trabalha para a região como um todo. Então, a intenção nossa é que, efetivamente, a gente possa trabalhar em conjunto com essas outras cidades, ou as grandes cidades, pelo menos, que trazem um fluxo maior, e principalmente Birigui, que é a nossa irmã aí, aqui ao nosso lado, e que a gente possa formatar um calendário único, porque todo mundo sai ganhando. Quando a gente tem uma intersecção, vamos dizer assim, de eventos acontecendo, um encavalando com o outro, a gente não consegue trabalhar, todo mundo sai perdendo. A ideia é que a gente tenha alguma coisa. Acho muito difícil a gente conseguir fazer isso 100%, porque Birigui também tem os seus eventos, você tem outras entidades fazendo eventos no mesmo dia, então você não consegue pedir para que um não faça naquele dia para fazer no outro dia. Mas os grandes eventos, para que eles não possam se chocar, eu acho que isso é totalmente viável, dá para a gente fazer sem nenhum problema. Você vê, nós nem sabemos disso, temos alguns congressos médicos que acontecem aqui e você não fica sabendo, tá certo? Por exemplo, o Dr. Pandini, por exemplo, faz um congresso que é famoso, vem um monte de gente aqui. Ninguém sabe disso, ninguém viu, ninguém sabe, Só que o que acontece? Ele fez o congresso no mesmo dia que teve algum outro evento extremamente importante, eu não me recordo agora qual é, aí o que aconteceu? A cidade deixou de ganhar, os hotéis, um ficou cheio, o outro ficou vazio, o outro não sei o quê. Então, assim, falta realmente de se conversar, de se falar e de fazer realmente um calendário único, conjunto. Eu acho que a gente consegue, pelo menos, otimizar todos os recursos que nós temos nas cidades. Então, a gente precisa entender como é que a gente está inserido nesse mundo e como é que nós vamos estar inseridos nesse mundo daqui para frente. Então, os avanços tecnológicos realmente vão fazer a diferença, já estão fazendo e vão fazer cada vez mais a diferença no mundo moderno. Como nós vamos nos adaptar a tudo isso? O que eu quis falar um pouquinho foi exatamente o que vai acontecer no futuro, o que essa globalização traz para a gente a nível de relação entre os entes aí econômicos e falar um pouquinho do que está acontecendo hoje em Araçatuba, um pouquinho apenas do que está acontecendo, porque está acontecendo muita coisa bacana, e deixar, por fim, uma mensagem para vocês, para a gente encerrar esse bate-papo, né? Aqui eu deixo uma mensagem para vocês.
Pessoal, desculpe, eu espero que nessa 1 hora e pouquinho que estivemos juntos, a gente possa ter batido papo sobre algumas dessas influências ou alguma dessas mudanças que vão acontecer. Eu acho que a gente tem que estar preparado para um novo mundo. E estar preparado é estar atualizado sempre. Estar atualizado não só no conhecimento, mas nas tecnologias. Então, que todos vocês possam refletir um pouquinho sobre tudo isso. Eu vou deixar, a palestra está aqui no notebook do colega, então quem quiser depois, fiquem à vontade. Os meus contatos aqui por e-mail, profmazei@gmail.com, o meu pessoal, tá? Quem quiser pode entrar em contato comigo. Eu tenho um Instagram, quem quiser me seguir no Instagram é @profmazei. E eu, mais uma vez, agradeço ao seu Isaías, ao Cresce como um todo, a segunda região, de ter me convidado para esse bate-papo. Espero ter podido aí, passar um pouquinho daquilo que a gente vem discutindo e vem refletindo ao longo desse tempo todo. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até breve.